Salve, salve, meu Brasil! O Saia Justa começando ao vivo nessa noite de dia 19 de abril. Que horas são, Larissa Luz? Que horas são? 10h21. Não era para fazer com essa voz. Agora são 10h21. KKKKK. Eu amo que ela é feliz, essa inteligência artificial. Ela só anda rindo. Ela só ri. De tudo. Ela tá aceitando encomendas para fazer gravações para o seu aquele aplicativo de para onde ir o carro, essas coisas todas, GPS. O Conselho de Justiça Federal realizou na segunda-feira o evento A Construção do Marco Regulatório da Inteligência Artificial no Brasil para debater sobre limites nessas inovações. A inteligência artificial, IA, para os íntimos, é um termo genérico para aplicativos que executam tarefas complexas que antes exigiam interação humana e já é uma realidade na nossa vida, gente. Tá na playlist criada para você nas plataformas de áudio, tá no tal aplicativo que usa GPS, já reparou que ele faz quase sempre o mesmo caminho? É o seu caminho preferido e você nem saca. Tem uma situação que também é muito clássica. A gente está aqui falando de algum assunto, viagem. Daqui a pouco aparece ali no feed da rede social ou uma oferta de passagem ou um destino para você viajar. Então, a pergunta para todo mundo é como é que vocês estão lidando com a inteligência artificial. E aqui é legal, porque a gente tem cada uma em uma área e já existe a influência da inteligência, influência para dizer o mínimo, da inteligência artificial na área de cada uma. Mas, então, animadas ou tratando como inimigo? Pegou a bola. Bom, animada, porém um pouco preocupada. Tá. Dentro da música a gente já usa, assim, há um tempo, nas plataformas de streams, né? Já tem as sugestões de artistas, de playlists, né? Eles já fazem um estudo do seu arquétipo, do que você quer, do que você gostaria de ouvir pelo que você escuta. Sim. E já te sugerem umas coisas que são interessantes. Como consumidora. Como consumidora, e as plataformas democratizou o acesso às músicas, às produções, né? Tirou um pouco da centralização da mão das grandes gravadoras. Então, isso já vem acontecendo. Mas agora a gente está vivendo um outro momento que a inteligência artificial está entrando no nosso processo de composição. De criação. Criativo, né? No nosso processo criativo, no nosso processo de criação. Então, assim, o pessoal está colocando a Ariana Grande para cantar piseiro. Ui! O bagulho ficou seríssimo. É verdade? É verdade, vocês não estão vendo, não? Viralizando na internet. Não vi. Eu não vi, Oxe, eu não Beyoncé vi. cantando com voz de Rihanna, Rihanna cantando com voz de coisa. Mas você se Problema é sente ameaçada? Assim, tipo, caraca, a inteligência artificial vai tomar o meu lugar de criação? Um pouco. Mas eu não acho que é só o perigo de... Eu me preocupo não só com o perigo da máquina virar humano, mas com o perigo dos humanos virarem máquinas. Que eu acho que é o que está acontecendo. Sim. A gente, quando vai criar, a gente já pensa, o que as pessoas querem consumir? Tá. O que as pessoas querem ouvir? O que as pessoas... Então, isso vai gerando a homogeneização da cultura e faz com que a gente produza, consuma, faça a mesma coisa, a mesma arte, o mesmo som, as mesmas letras, o mesmo tipo de produto artístico. Então, isso, para mim, é o maior risco. E só completando, voltando ali para o início da sua fala, quando você fala que é legal a playlist já vir pronta e tal, eu sou uma pessoa muito novidadeira. Então, eu não aguento mais ouvir as mesmas coisas, ela só me oferece as mesmas coisas. E eu gosto de ser surpreendida por alguma coisinha diferente. Eu sou aquela que, se você ouvir alguma coisa diferente e tal, manda para mim, eu vou gostar. Mesmo que você faça completamente fora do perfil da Astrid. Porque não tem perfil da é mais previsível, né? A inteligência artificial. Eu acho que isso que a Lari falou, de os humanos estarem se tornando máquinas no sentido de direcionar a criatividade para algo que o público está esperando, é justamente o que vai nos diferenciar da inteligência artificial. Então, esse movimento de entregar o que as pessoas estão esperando, a inteligência artificial consegue fazer. Agora, o movimento de inovação, que é uma inovação característica do humano, esse vai ser essa pessoa que Mas vai eu acho que, de qualquer maneira, é engraçado isso, a gente está... Nós, seres humanos, estamos nos comportando como máquina. Exatamente. Porque a gente quer fazer o quê? O que vende. A gente quer fazer, a gente já está num mas caminho afunilando. Eu Já está nesse lugar. Eu concordo já está plenamente, dentro do nosso mas é o que vende
agora. É. Se você segue precisa por um inovar. caminho já trilhado, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, o que é a criatividade? Cadê a ousadia? É você criar um Isso. lugar que ainda não existe. E aí, o que eu digo da criatividade nós estamos consumindo X coisa e isso com certeza vai dar certo, mas você tem um teto ali. Porque o lugar que já existe já tem pessoas ocupando, você partilha ele com outras pessoas. O lugar do novo é o lugar que deveria ser o mais ambicionado, porque aí você vai ser o precursor. Mas eu falo do medo de chegar a um ponto de o novo não ser mais consumível, sabe? Das mentes estarem tão já abduzidas e aprisionadas a consumir. Viciadas. Tão viciadas que você não consegue mais consumir o novo. Você só consegue consumir o que é mais prático e mais fácil. Programada, já está programada. Exatamente. Eu era muito desconfiada da inteligência artificial, mas eu sou filha de um pai muito futurista, assim. Ele é bem... Enfim, em 69 ele escreveu O Cérebro Eletrônico, escreveu uma música chamada Futurível. Ele está sempre... Tipo, em 97 ele lançou pela internet, online. No Brasil foi, tipo, uma coisa... Era estranhíssimo ouvir a música. Eu lembro muito. Era estranho demais. Era uma coisa, assim, muito novidade. E aí eu... sempre defendi a alimentação saudável, comida que vem da terra, agroecologia e tal, essa coisa, né, talvez um pouco romântica, assim, aí ele, mas você sabe que, meu pai, né, daqui... ele sempre vem com umas rasteiras, assim, é muito maravilhoso. E aí ele falou, você sabe que daqui a pouco a gente não vai nem precisar comer, né? Aí eu, como assim? Aí ele, não, tem um livro que você tem que ler. Eu até trouxe o livro esse daqui, A Singularidade Está Próxima. Eu fiz, inclusive, uma entrevista... Você nem mostrou o livro, vai com calma. Eu fiz uma entrevista com ele no meu canal do YouTube. Gente, vocês têm que ler, tipo, Gilberto Gil, como você Vira pra aquela câmera ali, ó. Aê, Bela. Ó, esse livro aqui, ele me deu para ler e ele falou... em relação à nutrição, em relação à alimentação, tem muitas coisas sendo feitas que você precisa entender, só para você estar, tipo, ligada. É a sua área, fica ligada. E aí, esse autor, ele fala da criação, com o avanço da biotecnologia, né, estão criando nanorobôs, assim, que são como se fossem células que vão colocar dentro da gente, que elas depositam ali nutrientes, substâncias, enzimas, tudo necessário para a nossa sobrevivência. A gente não precisaria se alimentar de comida, alimentos. Esses nanorobôs vão fazer isso pela gente. E também, se você quiser comer, e você pode comer o quanto você quiser, o que você quiser, que se tiver excesso de colesterol, excesso de açúcar, excesso disso, esses nanorobôs, eles vão retirar isso. Então, é uma autorregulação instantânea, sabe? Automática ali, que esses robôs vão fazer dentro da gente. Aí eu falei... Genial. É genial. Porém? Exato. Porém, aí é a minha coisa, né? Nossa. Meu apego. Como fica os aspectos culturais, sensoriais, emocionais, afetivos, sabe? Da alimentação. Não, tipo, eu já estou aqui pensando no produtor, no comércio, Exato. E a questão na fazenda. Da democratização, tipo... Porque a minha maior questão hoje é colocar comida boa na boca do povo, sabe? Sim. Todo mundo tem que comer, assim, a gente quer acabar com a fome. Isso vai acabar com a fome? Ou vai aumentar o fosso entre o rico e o pobre? Então, né, fica o questionamento, mas eu tô ligada que isso daí tá acontecendo. Mas eu acho que o legal é a gente pensar que é uma ferramenta. Pode ser bom e pode ser ruim. Então, eu penso que, claro que a inteligência artificial, ela aparece para otimizar alguns processos no direito. O que seria maravilhoso. Exatamente. Só que a inteligência artificial, ela é alimentada pelos vieses humanos, porque ela é alimentada pela nossa interação com ela. Até um tema sobre o qual, se der, eu gostaria de falar mais, que tem experiências sobre isso, de inteligências artificiais sendo alimentadas e se transformando num monstro. A Microsoft soltou no Twitter, em 2016, um robozinho chamado Tai. E ela chegou pimpona, assim, e era só para interagir numa boa com os usuários. E depois de um tempo, ela aprendia com os usuários. E depois de um tempo, ela era racista, homofóbica, misógina, quer dizer... a inteligência... Espelho da humanidade. Exatamente. Aprendeu direitinho. A inteligência artificial é nosso espelho. Por isso que quando a gente se amedronta com o que a gente vê...
Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre o pé em que a gente está como sociedade. Então, no direito, ela pode otimizar algumas coisas? Pode. Ela pode baratear alguns processos? Pode, a custo de alguns empregos, com a reprodução sempre vai passar por essa questão, né? de vieses. Tem um livro, a autora chama Cathy O'Neil, ela fala Algoritmos de Destruição em Massa. E ela mostra como a programação dos algoritmos e o fato deles serem alimentados por seres humanos que reproduzem esses vieses, em vez de diminuir o gap entre ricos e pobres, na verdade aumenta, e aumenta o grau de preconceito. Ela demonstra em vários exemplos, como na determinação das patrulhas policiais em determinados bairros, no quão difícil vai ser você conseguir crédito no mercado. Então, uma pessoa que está endividada e deixou de pagar alguma coisa vai ser considerada como de maior risco e, consequentemente, vai aumentar muito a dificuldade dela em conseguir estabelecer a própria vida, a chance dela ficar desempregada, porque na entrevista de emprego eles vão usar um algoritmo que está viciado. Então, tem coisas positivas e tem coisas negativas do mesmo jeito, por exemplo, e eu trabalho com a comercialização de produtos online, acho que todo mundo aqui trabalha com redes sociais. Quando a gente fala nesses anúncios que aparecem para a gente nas nossas timelines, e a gente fala da manipulação dos nossos dados e do perigo que isso tem e do direcionamento, por exemplo, da campanha política a partir da personalidade de quem vai consumir. Então, campanhas específicas são produzidas para públicos específicos para garantir uma maior eficiência na mensagem. É esse mesmo mecanismo que possibilita um pequeno negócio fazer propaganda na internet, porque isso barateia. A gente precisa regulamentar, falta regulamentação. O que eu acho da fala da Bela é que a palavra crucial é controle. Controle, Então, é uma ferramenta. Quando fala controle com algumas pessoas, o que eu concordo também, que falta, nossa, tem uma galera aí que fica, olha isso que vocês querem, ser controlados para o bem, bem do né? mundo, Sim, Mas nós somos controlados. Com a lei, nossa né? existência Organizar é isso. controlada. A gente organiza a sociedade em torno Organizar de lei. alguém, Não é né? nenhuma novidade. Então, as pessoas, isso começou muito com um discurso sobre liberdade de expressão. A nossa liberdade de expressão já é regulada há muito tempo. Não é uma novidade. Você não pode sair por aí falando o que você quiser para quem você quiser. Ponto final. Sendo uma ferramenta perigosa, o que a gente faz com algo que é perigoso? A gente regula alguns problemas decorrentes daí. Como a Bela falou, a gente está falando de internet e tecnologia, então a gente não tem fronteiras. Numa época em que a gente está vendo renovados os discursos nacionalistas, a gente precisa fortalecer um espaço de liderança transnacional que seja capaz de enfrentar um problema que é transnacional, porque a inteligência artificial não vai parar num lugar. Depois tem uma outra coisa que acho que da sua fala, você diz, a gente está ali passando e a gente não lê. E no dia a dia, é claro que é importante que a gente leia tudo que a gente vai principalmente compartilhar. Mas quando a gente está falando de pessoas que trabalham na difusão de informações nos veículos, cada vez mais vai ser fundamental que todo mundo seja meticuloso, extremamente responsável no compartilhamento das coisas e na checagem de fonte, ainda que seja para a gente... Eu acho que não veículos. Acho que pessoal está virando não veículos. Mas o que eu quero dizer é, se é um veículo com determinada credibilidade, então se você é um jornalista e alguém que consome fala, não, pera, foi um jornalista, foi o veículo X. Porque este é o lugar de credibilidade. Quando você diz cheque a fonte, o que você está dizendo para o usuário comum é, se você tiver uma fonte fidedigna, você então pode compartilhar. Se a gente perder a fidedignidade desses espaços de difusão de informação, aí acabou. Mas é o que está acontecendo, está virando uma bagunça. Exato. E por isso precisa organizar o game. Essa é a responsabilidade dos difusores de conteúdo.